Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão. Caríssimos irmãos e irmãs, saúdos a todos na manhã desta segunda-feira da quinta semana da Quaresma. Saúdo todos aqueles que nos acompanham a partir de suas casas, através dos meios de comunicação. Que esta súplica marque este nosso encontro com o Senhor. Que Ele olhe para nós como olhou para aquela mulher do Evangelho, que tenha compaixão de nós, que nos liberte, que nos reanime e nos salve. Reconheçamos-nos pecadores, necessitados desse olhar misericordioso para confessarmos os nossos pecados e celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, Oremos. Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concedei-nos a graça de iniciar uma vida nova, que nos prepare para a glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Daniel.
Naqueles dias morava em Babilônia um homem chamado Joaquim. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, muito bela e temente ao Senhor. Os seus pais eram justos e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um jardim contíguo à sua casa. Os judeus reuniam-se com ele frequentemente porque era o mais ilustre de todos eles. Naquele ano, tinham designado como juízes 2 anciãos do povo, daqueles que o Senhor denunciara, dizendo: de Babilônia veio a iniquidade de velhos que passavam por dirigentes do povo. Estes 2 frequentavam a casa de Joaquim e a eles recorriam todos os que tinham alguma questão de justiça. Quando ao meio-dia o povo se retirava, Susana vinha passear para o jardim de seu marido. Os 2 velhos observavam-na todos os dias, quando entrava no jardim para passear, e apaixonaram-se por ela. Perverteram a sua mente e desviaram os seus olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem dos seus justos juízes. Estando eles à espera de ocasião favorável, um dia Susana veio, como de costume, acompanhada somente de 2 meninas, e como estava calor, quis tomar banho no jardim. Não se encontrava ali ninguém, senão os 2 velhos escondidos a espreitá-la. Susana disse às meninas: trazei-me óleos e ungüentos e fechai as portas do jardim para eu tomar banho. Logo que elas saíram, os 2 velhos levantaram-se, correram para junto de Susana e disseram-lhe: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê e nós estamos apaixonados por ti. Dá-nos o teu consentimento e entrega-te a nós. Se não acusar-te-emos, dizendo que estava contigo um jovem e por isso mandaste embora as meninas. Então Susana gemeu e exclamou: estou cercada por todos os lados. Se praticar semelhante coisa, espera-me a morte. Se não a praticar, não poderei fugir das vossas mãos. Mas prefiro cair nas vossas mãos sem ter feito nada, a pecar na presença do Senhor. Então Susana gritou com voz forte, mas os 2 velhos gritaram também contra ela, e um deles correu a abrir as portas do jardim. Logo que as pessoas da casa ouviram estes gritos no jardim, precipitaram-se pela porta do lado para verem o que tinha acontecido. Quando os velhos contaram a sua versão, os servos coraram de vergonha, pois nunca se tinha dito de Susana semelhante coisa. No dia seguinte, quando o povo se reuniu em casa de Joaquim, marido de Susana, vieram os 2 velhos cheios de rancor contra ela, pretendendo condená-la à morte. E disseram diante do povo: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la e ela veio com os pais, os filhos e todos os parentes. Os seus familiares choravam, assim como todos os que haviam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, a soluçar, ergueu os olhos ao céu, porque o seu coração confiava no Senhor. Os velhos disseram: enquanto passeávamos pelo jardim, entrou ela com 2 servas. Fechou as portas do jardim e mandou embora as servas. Veio então ter com ela um jovem que estava escondido e deitou-se com ela. Nós que estávamos a um canto do jardim, ao ver aquela maldade, corremos sobre eles.
Embora os tivéssemos visto juntos, não pudemos agarrar o jovem, porque era mais forte do que nós. E abrindo a porta, pôs-se em fuga. A ela, porém, apanhámo-la e perguntámos-lhe quem era o jovem, mas ela não quis dizer-nos. Somos testemunhas do facto. A Assembleia deu-lhes crédito por serem anciãos do povo e juízes e condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis o que é secreto e conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho. E eu vou morrer sem ter feito nada do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana quando a levavam para ser executada. Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: Eu sou inocente da morte desta mulher. Todo o povo se voltou para ele e perguntou: Que palavras são essas que acabais de dizer? Daniel, de pé, no meio deles, respondeu: Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que sem julgamento nem conhecimento claro dos factos, condenais uma filha de Israel? Voltai ao tribunal, porque estes dois homens levantaram contra ela um falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa e os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes: Separai-os um do outro e eu os julgarei. Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Envelhecestes na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que outrora cometeste, quando lavravas sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados, apesar de o Senhor dizer: Não dareis a morte ao inocente e ao justo. Pois bem, se viste esta mulher debaixo de uma árvore, debaixo de que árvore descobristes os dois juntos? Ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus já recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe: Raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te e o desejo perverteu-te o coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, entregavam-se a vós. Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore as surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera com a espada na mão para te cortar ao meio. Assim acabará convosco toda a Assembleia. Assim acabará convosco. Toda a Assembleia clamou em alta voz, bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os dois velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho pela sua própria boca. Para cumprirem a lei de Moisés, aplicaram-lhes a mesma pena que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo e executaram-nos. E foi salva, naquele dia, uma vida inocente. Palavra do Senhor.
desesperados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ainda que passe por vales tenebrosos, nada temo, porque vós estáis comigo. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Eu não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que se converta e viva.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para a acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. E como persistiam em interrogá-lo, ele ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente, continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro e começaram pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus acrescentou: Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, estamos a percorrer o caminho quaresmal que nos conduz à Páscoa, a grande festa dos cristãos, coração da nossa vida. Na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, renovaremos aí as promessas do nosso batismo, para renascermos para a vida nova de filhos amados de Deus, libertos por Jesus, transferidos para um reino novo, o reino dessa vida eterna, que pela sua paixão, morte e ressurreição, o Senhor nos alcança. Hoje, a palavra divina da Escritura que acabamos de escutar manifesta-nos neste caminho a certeza de que Deus não abandona o seu povo. Não abandonou Susana à sorte dos seus caluniadores e ao juízo falso e injusto. Contrapõe a sabedoria desconcertante de Daniel, que repõe a verdade e salva aquela mulher, aquela filha de Israel. Este Deus que não se deixa enganar pelas manhas humanas, desperta sempre o seu profeta para repor a verdade e a justiça. Fê-lo com Susana, como faz com cada um de nós, com a sua igreja, tantas vezes sujeitos a esta mesma realidade. O Senhor intervém, o Senhor manifesta-se e conduz-nos sempre à vida.
Também o Evangelho que acabamos de escutar constitui um forte convite a meditarmos na misericórdia de Deus, manifestada no meio de nós, em Jesus. A misericórdia capaz de recriar e de abrir um futuro novo a quem já tinha perdido a esperança. Assim, a palavra nos convida hoje à conversão dos nossos pensamentos, das nossas ações, à conversão do nosso coração no caminho da Páscoa que estamos a percorrer. Pela manhã, Jesus dirige-se ao templo e o povo acorre para escutar os seus ensinamentos, como ouvíamos no Evangelho. E nesse momento aproximam-se dele alguns escribas e fariseus, aqueles que não suportam que Jesus tenha vindo chamar os pecadores e não os justos, aqueles que não aceitam o facto de que ele acolha os pecadores e coma com eles à mesa, muito menos aceitam que ele lhes diga que os publicanos e as mulheres de má vida irão precedê-los no reino de Deus. Por isso, lhe apresentam hoje uma mulher apanhada em flagrante adultério. Tentam Jesus, metem-no à prova diante daquela mulher para encontrar contradição entre Jesus e a lei. Procuram um modo de o poder condenar a ele. E esperam uma resposta de Jesus, mas ele limita-se a escrever ironicamente com o dedo na terra, até que, provocado com insistência, lhe responde: é verdade, irmãos, às vezes, diante de tanta calúnia, diante de tanta falsidade, resta-nos a sabedoria de Jesus, que é a sabedoria do silêncio, que nos faz escrever na terra. E o que é que Jesus diz a seguir? Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas quem de nós não tem pecado? Sim, aqueles que estavam diante de Jesus e hoje, cada um de nós, quem de nós não tem pecado? Deitemos as pedras fora, antes que as usemos mal e elas façam ricochete contra nós. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vivemos em tempos de tempestades de pedra que cai sobre nós e uns sobre os outros. Quem de vós, quem de nós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E se é verdade que muitos são habilidosos em esconder os seus pecados, procurando evidenciar e condenar os pecados dos outros, para melhor esconder os seus, também terá de ser verdade que o Senhor nos convida a assumir a nossa condição de pecadores, tão necessitados da misericórdia de Deus como do pão de cada dia. E só Jesus, aquele que não tem pecado, poderia atirar uma pedra. Mas como vimos, de facto, ele não o fez, nem o faz. E é deste modo que os acusadores se vão embora, um a um, diz o Evangelho, a começar pelos mais velhos, e deixam Jesus sozinho com aquela mulher. Ficam só os dois, a miséria e a misericórdia, comenta com grande inteligência Santo Agostinho. Ficam ali só os dois, a miséria e a misericórdia. E eis a grande e extraordinária conclusão deste encontro, caríssimos irmãos e irmãs. Diz o Evangelho que, levantando-se,
Jesus disse àquela mulher: mulher, ninguém te condenou? Ela respondeu-lhe: ninguém, Senhor. E Jesus disse-lhe: eu também não te condeno. Vai, e a partir de agora não peques mais. Chamada a escolher entre a lei e a misericórdia, Jesus escolhe a misericórdia, sem se colocar contra a lei, porque sabe distinguir uma coisa fundamental: o pecado e o pecador. A lei é essencial para indicar o pecado, mas diante do pecador concreto, o que reina é a misericórdia do coração de Cristo. Esta é, queridos irmãos e irmãs, a mensagem desconcertante que a palavra de Deus hoje nos dá. Sim, uma mensagem desconcertante. A mensagem da misericórdia de Deus que perdoa todo o pecado. Isto desafia a nossa verdadeira conversão. Está aqui a singularidade escandalosa de Jesus, rejeitada por aqueles que se acham justos e acolhida pelos pecadores. É que quem se reconhece pecador, de facto, pode experimentar que a misericórdia de Deus em Jesus Cristo torna possível um novo início em cada dia. É possível recomeçar sempre. Nenhum de nós está perdido. Nenhum de nós vive perdido. Se dispuser e decidir, na sua liberdade, acolher este Jesus, o seu amor, a sua misericórdia, e assim será capaz de usar essa mesma misericórdia nas suas relações com os outros, todos pecadores, todos atingidos pela inesgotável misericórdia de Deus. Saberá ainda descobrir o segredo do acolhimento e da ternura, a beleza de um olhar que devolve confiança e permite retomar o ânimo, a candura de um ombro onde pode chorar, a disponibilidade de um coração capaz de entender e acolher, que não condena, mas abraça e salva. É assim Jesus. Sejamos assim nós também, sem medos, sem calculismos, plenamente livres no amor. Às portas da Páscoa, corramos para a frente, corramos para Cristo, com um coração convertido, envolvido pela ternura da sua misericórdia, que sempre nos devolve a alegria e a felicidade de sermos filhos muito amados de Deus. Que Maria, nossa Mãe, que nos acolhe nesta sua casa e que se deixou abraçar na aurora destes tempos novos por essa misericórdia, ela que invocamos como Mãe da ternura e da misericórdia, nos faça percorrer este caminho e nos consinta sempre deixar-nos olhar por Jesus e libertar por Ele. Irmãs e irmãos, Susana, inocente mas acusada, e a mulher adúltera, pecadora mas perdoada, são imagem da Igreja Santa e Penitente. Oremos a Cristo, sua cabeça e Salvador, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis cristãos que se acusam de seus pecados, pelos ministros que os acolhem e lhes perdoam, e por todos os que procuram não pecar mais, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas instâncias legislativas que preparam as leis,
pelos juízes que as aplicam com justiça e clemência e pelas vítimas inocentes que são condenadas, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelas mulheres a quem os homens tratam sem respeito, por aquelas que a sociedade abandona à sua sorte e pelas instituições e pessoas que as socorrem, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Por todos aqueles que, à semelhança de Jesus, não se limitam a condenar ou a absolver, mas são capazes de mudar os corações, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Por esta Assembleia que escuta Deus e lhe responde, pelos que imitam os gestos e as palavras de Jesus e pelos que, como Ele, não julgam ninguém, oremos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos iluminais com a vossa palavra, alimentai-nos com o pão da vossa mesa, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Fazei, Senhor, que reunidos para celebrar estes santos mistérios, vos ofereçamos como fruto da penitência corporal a alegria dos nossos corações purificados por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, a vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo.
vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezarás, Senhor, o espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os Oremos. A graça deste sacramento, Senhor, nos fortaleça e nos purifique de todo o mal,
para que, seguindo os passos de Cristo, caminhemos generosamente ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ora bendigo os objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos os que nos acompanharam, deitemos as pedras fora para que elas possam construir alguma coisa de útil e aprendamos de Jesus esse olhar e essa atitude de amor feito misericórdia, tornado perdão e acolhimento, que restabelece a vida e nos reanima no caminho. Não tenhamos medo da misericórdia, não tenhamos medo do perdão, não tenhamos medo do amor autêntico. Experimentemo-lo neste caminho quaresmal, numa boa confissão, numa atitude nova de vida, diante dos desafios que Deus nos lança em cada circunstância por que passamos. Uma boa peregrinação e um dia feliz para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Livrai de todo o pecado, Senhor, este povo suplicante, de modo que, vivendo santamente, seja salvo de toda a adversidade, por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Anunciai a todos o Evangelho do Senhor, e em paz o Senhor vos acompanhe.